Cara, e da onde que veio esse conceito de arquétipo, assim? Então, só pra quem tá aterrissando agora, que não assistiu o nosso primeiro episódio, né? Da onde que veio? O que que seria essa ferramenta? Cara, eu vou explicar de uma maneira simples, né? O que é arquétipo? Arquétipo, eu quero que você entenda que são imagens. E são símbolos. E esses símbolos, eles podem ser o símbolo de uma xícara, aliás, de uma taça, o símbolo de um microfone. Eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Pensa que tudo é um símbolo, então. Essa roupa é um símbolo, o seu rosto é um símbolo. Eu vejo você, é um homem com lindos cabelos, né? Mentira, ele é careca. E automaticamente você me passa uma mensagem. Então vamos começar por aqui. Arquétipo são símbolos. E todo símbolo comunica alguma coisa. Porém, para os nossos olhos destreinados do dia a dia, você vê isso aqui apenas como uma bela taça. Você vê isso aqui como um microfone. Só que tem um simbolismo muito mais profundo para o nosso inconsciente. Um exemplo que eu gosto muito é a raiz de uma árvore. A raiz de uma árvore, ela é capaz de ir mergulhando na escuridão da terra até que ela consiga encontrar nutrientes, água e, além disso, a terra que tem as coisas certas para que ela continue crescendo e se desenvolvendo. E olha só que interessante, na escuridão ela encontra fontes de energia e prosperidade. E assim é a vida humana. Perceba, nós passamos por desafios, por problemas, e aquele que amadurece e não desiste, ele sempre está buscando no meio da escuridão, da tempestade dos problemas que ele enfrenta, a luz, os nutrientes necessários para ele crescer e se desenvolver. Então, olha só que interessante, raiz de árvore, porra, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Simboliza coisas para o teu inconsciente que normalmente você vai olhar aquilo e aquilo não vai mexer com você. Então, aterrissando essa mensagem, né, tem os famosos 12 arquétipos, que são padrões de comportamento que todo ser humano tem, que são símbolos, ou seja, símbolos que te evocam uma ideia ou um comportamento que te levam a uma ação final. E o que eu quero simplificar agora? Sabendo que nós temos esses comportamentos padrões e todo símbolo afeta a gente de alguma forma, como utilizar esses símbolos para encontrar e atrair as pessoas certas? Perfeito. Então, arquétipos de forma muito simples é isso. São símbolos que representam algo muito profundo. Tá, e como é que funciona para a pessoa, ela consegue identificar, ter um teste, ela consegue perceber qual é o arquétipo que mais se conecta com ela? Ela consegue ativar esse arquétipo? Como é que é na prática aí? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje no marketing as pessoas tratam dos 12 arquétipos. Tá. Então, de novo, o que são os 12 arquétipos? Os 12 arquétipos são padrões de comportamento e cada arquétipo tem ali um universo de comportamento dentro dele. Então, a primeira coisa, arquétipos é uma ferramenta da psicologia. Legal. Agora que eu entendi, então vamos falar um pouquinho de forma breve, o arquétipo do inocente. A sombra desse arquétipo, ou seja, desse comportamento, é o órfão. Então é aquela pessoa que sempre se sente excluída, aquela pessoa que sempre precisa do apoio dos outros para fazer alguma coisa, ela sempre está pedindo a opinião, ela não consegue tomar as próprias decisões e normalmente é aquela galera que se junta com a turminha do fundo. Então é a turminha lá tudo meio de mal com a vida, e eles se unem para unir forças para não se sentirem mais tão órfãos, tão sozinhos, tão não ouvidos pela sociedade. Está faltando alguma coisa. Ele sente que está faltando alguma coisa. Então, olha só, acabei de explicar de forma muito objetiva e simples esse arquétipo. E aí, o padrão dele de forma positiva é ter um entusiasmo pela vida, ver a vida de uma forma realmente boa, que as pessoas podem melhorar. É um tanto quanto infantil, dependendo da evolução. Mas a sombra dele, então, é uma forma de ver a vida como uma vítima e a luz é ver a vida com esperança. Então, quando você conversa com uma pessoa, você consegue ver esse padrão de comportamento nela. Legal. A forma como ela está narrando a vida. Observe as pessoas que você conversa. Muitas vezes elas estão narrando, estão contando a vida delas dessa forma. E tem as pessoas, por exemplo, são homens comuns. Cara, tá bom assim desse jeito mesmo, não estudo mesmo, tá Deixa tudo a vida bom me assim. levar. Deixa a vida me levar, bicho. Não precisa se preocupar. Cara, pra que isso? Essas pessoas, normalmente, elas têm esse padrão do homem comum. Não tem grandes ambições, não tem grandes desejos, e é onde o Brasil se encontra hoje. Você pode perceber que as pessoas e o brasileiro não tem a cultura do estudo, não tem a cultura do conhecimento, e automaticamente se tornam homens comuns. Nem sabe aquilo que está falando e muitas vezes repete coisas que os outros estão falando sem nem saber o que aquilo se refere.
E isso é um padrão muito comum do homem comum. Ele não tem ambições de conhecimento, de prosperidade, seja ela financeira, que é no caso material. Esse sujeito ele está acomodado. E agora a gente pode falar por fim, vamos conversar um pouco que o pessoal de casa já deve ter ouvido, o arquétipo do governante. Sim. Vamos pensar então num excelente líder. Vamos pensar num grande líder que foi mais conhecido no mundo antigo, né? Aliás, há pouco tempo atrás, Martin Luther King, né? Ele era um grande líder de um grande movimento. Ele queria levar para os Estados Unidos a esperança de que, cara, a gente pode ter um mundo onde negros e brancos vivem juntos, de uma forma que eles sejam julgados não pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelos seus atos. Então ele era um excelente líder, tanto que milhares de pessoas o seguiam, ele criou um grandioso movimento porque ele era um líder muito grande. A gente pensa também num CEO, num dono de uma empresa que o time é louco pela empresa. Então nós pensamos nessas pessoas como referência de símbolos de líder. E aí é onde a gente entra. Olha só que interessante, para que você então ative esse arquétipo. Agora vamos falar sobre como ativar um arquétipo. Né? Eu expliquei aqui o comportamento deles. Então, como eu ativo um arquétipo? Bom, não se ativa um arquétipo como se você ativasse né? Power Ranger Super lá, amigos, né? Ativar modo, né? Não é assim. A primeira coisa que você tem que fazer é tornar-se consciente dele. Então, olha só que interessante. Eu não sei quem eu sou direito, e o Jung tem uma frase muito interessante. Até que você não tome a consciência de quem você é, você chamará aquilo que você nomeia de destino ou acaso como algo que realmente acontece e não toma consciência de que aquilo é a tua culpa, né? A frase ela tem essa ideia. E olha só que interessante. Olha só que interessante isso aqui. Como ativar o arquétipo? Bom, eu não sei quem eu sou, então agora eu quero saber como estão os meus comportamentos. Então você vai num analista, por exemplo, numa pessoa que entende do assunto. E aí você conta ali as suas histórias. Cara, para você ativá-lo, você tem que tornar consciente primeiro quem você é. Tornando consciente o que você é, ou seja, você às vezes é um inocente com a sombra do órfão, muito vítima, tudo você reclama, tudo é difícil, tudo é muito complicado. Automaticamente o que acontece? Você tem esse arquétipo muito ligado na sua personalidade, mas você quer ativar o arquétipo do mago, por exemplo. Cara, o que é o arquétipo do mago? É um alquimista. É aquele sujeito que ele busca a alquimia, é transformar a água em vinho, chumbo em ouro, ou seja, o caos em ordem, a feiura em beleza, a tristeza em alegria, a dor em cura. E essa pessoa ela não tem coragem para fazer isso com a vida dela. Ou seja, ela não é um mago ainda. Ela não tem esses comportamentos ligados dentro da cabeça dela. Consequentemente, essa pessoa não é ela colocar um blazer preto, porque os símbolos que representam, né, cada arquétipo, ou seja, eles podem ser comunicados através das roupas, das cores. Não é o cara colocar um blazer com uma blusa de gola alta que vai transformar ele num mago. A personalidade dele ainda não é. E se torna a mesma coisa de um cara magrelo tentar treinar com um cara grandão. Não vai dar certo. Ou seja, essa personalidade não vai resistir e acaba ocasionando na pessoa ali um transtorno de personalidade, porque ela não é aquilo. O que você está querendo dizer assim é que hoje não existe uma forma assim de uma receita de bolo. Então, beleza. Ó, as características do mago é essa. Então agora eu entendi, eu vou imitar isso, eu vou buscar me adaptar. Na verdade, eu preciso entender se isso sou eu de fato, se eu consigo ter essa personalidade e treiná-la de um ponto que eu consiga ser natural. Essa atitude, comportamento. Perfeito. E aí, só que eu mostro isso de uma forma natural para o público para que ele consiga perceber essa mensagem que eu quero transmitir. Seria mais ou menos isso ou não? Aqui a gente está nos conceitos ainda. Logo a gente já vai entrar nas marcas do porquê que marcas atraem certos tipos de pessoa. Calma aí em casa. Então vamos resumir no limite. Como ativar o meu arquétipo? Tornando consciente de quem você é. Então entenda das suas dores, das suas mazelas, de como você reclama, de como que você vislumbra a vida. É como se fosse um óculos. Então, como é o seu óculos? Você vê a vida com otimismo? Você vê a vida com heroísmo, com motivação ou com liderança? Então você percebe o que está dentro de você natural. Tá. E aí, você tornou consciente quem você é.
O segundo passo é, eu percebo que o arquétipo, ou seja, o comportamento do governante, do mago, do sábio, do explorador, ele é isso aqui. E eu não tenho isso ainda na minha personalidade, eu preciso desenvolver. O primeiro passo, então, é torno consciente quem eu sou e torno consciente o que eu poderia ser. Então eu começo a criar uma jornada arquetípica para melhorar quem eu sou. Mas aí é o que eu poderia ser ou é o que eu quero ser? O que eu poderia ser e escolho. Ah, legal. Né? Então eu percebo a dimensão até onde eu posso ir. É o que a gente disse, é o olhar do terapeuta. Ele mostra para você até onde você poderia ir. Ele dá um mundo de oportunidade, uma nova dimensão para você melhorar. Né? Então esse é o trabalho de alguém que orienta os outros, por exemplo. Né? E aí ele dá um horizonte de oportunidades e mostra, olha, Márcio, hoje você tem esses comportamentos aqui. Hoje você, querendo ou não, meu amigo, a tua imagem, a tua personalidade atrai esse tipo de pessoa. Eu quero que vocês agora já comecem a associar. Né? Por que que eu atraio os clientes que não pagam bem? Veja por você. Você consome coisas caras? Você respeita as pessoas que têm um serviço mais caro ou você fala, não, isso aqui é uma loucura, eu jamais pagaria por isso? Você é uma pessoa que estuda e se instrui de fato para que automaticamente você atraia pessoas que pagariam mais caro? Veja bem, um sujeito bem-sucedido, ele se veste minimamente bem. Então vamos pensar num advogado bem-sucedido. Ele vai olhar para o seu terno, ele vai saber que você se cuida também. Então logo ele olha, cara, eu conheço esse terno e esse símbolo tá no meu imaginário. Eu conheço essa marca. Então eu sei que esse cara ele é um dos meus. É que nem a Apple. Esse cara tem um celular bom. Esse cara é um dos meus. Ele pertence ao mesmo grupo. Então eu vou conversar com ele. Ele vai criando conexões. Uma imagem como um imã. Tá, entendi. Né? E é da mesma forma que conecta, repele. Exatamente. Entendi. Então vamos lá. Imagine agora uma segunda ocasião. A gente vai falar disso já já de forma mais profunda e com vários exemplos didáticos. Mas vamos pensar agora. Você quer vender, você trabalha com o mercado digital. Você é um gestor de tráfego, que hoje tem bastante pessoas com essa profissão. Legal. E você quer fechar uma parceria com um escritório de finanças, muito bem sucedido como o do Márcio. Só que você chega para essa reunião para oferecer o serviço de bermuda, de tênis Nike e com uma camiseta laranja. Só que você é um excelente gestor. Você é um bom profissional. Só que os símbolos, ou seja, as roupas, nunca se esqueçam, tema da live, tudo é um símbolo e tudo comunica alguma coisa. As suas roupas estão comunicando o quê? Um desleixo, um menino. Então repele o Márcio, que é o CEO da empresa, porque você vai falar assim, esse cara não vai respeitar o meu dinheiro, esse cara não vai gastar bem aquilo que eu estou fazendo. Então os símbolos arquetípicos da roupa dele automaticamente repele. Que é o pré-julgamento, né? O cara vai olhar em 4 segundos ali Exato. Como é que é o nome dele? O Jordan Belfort fala, ele fala que em 4 segundos a gente consegue ter uma noção se você vai confiar na pessoa ou não. É isso aí.